Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos dar a resposta do gráfico que eu coloquei para vocês uns dias atrás. Estou gravando esse vídeo na manhã do dia 19 de julho, então os comentários que eu vou contemplar aqui são até essa data. Lembrando que esse gráfico aqui é real, ele aconteceu, tá? E como é importante, pessoal, a gente analisar as coisas que aconteceram no Tesouro Direto exatamente como eu mostrei aqui, com essa perspectiva, ou seja, o que está aqui à direita do gráfico não aparece propositalmente. Por quê? Porque é assim a vida real. A gente nunca sabe o que está à direita do gráfico. Vamos mostrar outro gráfico para vocês entenderem isso. Esse é o gráfico atual do IPCA 35, 30 dias, assim como aquele gráfico ali também é de 30 dias. O que nós temos aqui? Exatamente a mesma coisa. Eu não sei o que vai acontecer à direita do gráfico. Eu não sei. E é sempre assim quando a gente vai investir, pessoal. A gente não sabe o que vem depois. Tá? Então, vamos voltar. Mas o que dá para perceber, eu deixei as taxas, quase 9 aqui, cai para 8, depois cai para 7,5. Peraí, depois cai para 7. Aí, tá aqui o gráfico completo. Tá, de novo, tem mais coisas à direita aqui, certo? Deixa eu ver se... Ah, é, isso. Então tá, pessoal. Vamos lá pro, pro post agora. Não, para as alternativas, porque eu não consegui fazer separado aqui. Aqui, pessoal. A maioria esmagadora respondeu 78%, que manteria o título até o vencimento, que está correto a princípio. Mas qual é a melhor resposta na nossa visão aqui? É essa aqui, ó. Preciso de mais informações. 7%. Porque eu não estou dizendo se é um IPCA ou se é um prefixado. Isso é muito importante, tá? Alguns venderiam o título com marcação a mercado, mas sem saber se é prefixado ou IPCA, não dá para tomar essa decisão. E talvez seja um pouco perigoso manter esse título até o vencimento, que é o princípio correto. É o princípio correto, vejam bem, eu não estou aqui fazendo um vídeo para desfazer o que eu já disse, claro que não. Mas se fosse um prefixado, eu já estou entregando que é um IPCA, se fosse um prefixado, vocês conseguem perceber que ele está atingindo aqui uma margem extremamente perigosa. Por quê? Porque tem imposto de renda, né? Então, se a gente fizer aquela conta simplificada de aproximação, que não é a verdadeira, é uma conta de aproximação, 7% tirando o imposto de renda, fica, na verdade, líquido 5,95. Mas isso é uma aproximação, tá? Ou seja, muito pouca margem para inflação prospectiva, para inflação futura. Muito pouca margem. Se isso aqui fosse um prefixado, talvez fosse interessante sair do papel, tá? Tá, você vai ficando até o vencimento ter os 8,8% onde começa o gráfico. Sim, você vai ter esses 8,8%. Mas se a gente está num movimento de inflação ascendente, a gente não sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico. Isso aqui é um prefixado. De repente, pode estar correto realizar esse ganho de marcação e comprar um IPCA, certo? Depende do momento de inflação que o país estaria vivendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. As respostas, eu gostaria de ter visto mais pessoas querendo mais informações. Eu pensaria na taxa B3. Esse título seria o IPCA 2019? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Ele errou aqui, é 2019. Não, não. Então, pessoal,
primeiro ponto é isso, tá? Se fosse um pré-fixado, eu acho até que daria para considerar sair do papel e realizar o ganho de marcação ao mercado, não pelo ganho de marcação ao mercado em si, mas porque a margem contra a inflação passou a ficar muito pequena, e aí vale a pena ter esse lucro antecipado. No caso, se for um Tesouro IPCA, pessoal, vocês agora começa a cair a ficha, né? Vocês estão tendo noção do que eu estou mostrando aqui? Era IPCA mais 8,8? Era. E caiu para IPCA mais 7? Caiu. IPCA mais 7, pessoal. A gente teve um vendaval nos últimos 12 meses em termos de economia no Brasil. Um vendaval. E não bateu o IPCA mais 7. Foi IPCA mais 6,6 no IPCA 45. E nós tivemos uma queda de 8,8 para 7 e muitas pessoas realizaram marcação a mercado aqui e jogaram fora um verdadeiro tesouro. Jogaram fora. Vamos lá para o gráfico original disso aqui. Tá aqui, pessoal. Isso aqui foi o Tesouro IPCA 24 em 2006. Olha que loucura. Que loucura, pessoal. Tá? Aqui o mesinho grafado em questão é o mês que eu fiz o gráfico, em que ele caiu de 8,8 para 7,01, dando uma rentabilidade de marcação a mercado de 35% bruta. 35%. Pessoal, o que nós estamos vendo hoje em dia? Nós estamos vendo o pessoal desesperado fazendo vídeo na internet. Tenha ganhos de 40% no Tesouro Direto, tenha ganhos de 18%, tenha ganhos de 30%. Isso é algumas capinhas que eu me lembro de ter visto. Fora os que eu não vi, né? Sei lá que barbaridades estão falando por aí. A questão, pessoal, é que, de novo, não se sabe o que aconteceu à direita do gráfico. E agora que eu estou falando praticamente 17 anos após esses fatos aqui, e, pessoal, Tesouro IPCA 45, 22 anos. Tem mais tempo do que esse prazo que eu estou falando aqui. Tudo que o pessoal está fazendo hoje no IPCA 45 vai virar uma linha no gráfico quando o título estiver perto do vencimento. Então, essa queda e tem o preço aqui, né? Em torno de R$300. Aí o pessoal, né? Pô, Natan, mas 15 vezes e tal. Não, isso aí tá certo, tu não tá exagerando. Não sei o que, biriri bororó. Pessoal, esse IPCA aqui deu... ele tá dando, acho que 12 vezes, né? Porque ele tá em torno de quanto? Vamos lá pro Tesouro. Aqui, ó, o IPCA 24 tá a 3.883. Opa, não é isso. É a calculadora que eu quero. Dividido. É uma covardia, né? É uma covardia. Mas é o que o tempo faz, pessoal. Isso aqui é feito do tempo. E o pior é que ainda é tempo com marcação a mercado favorável, né? Porque o título era 8,8. Quanto que ele era? 332,79. Dividido por 11,6 vezes. No IPCA 45, pessoal, isso pode dar mais, pode dar de 14 a 15 vezes, como eu mostrei no outro vídeo, porque a gente tem mais tempo ainda. Tem mais tempo ainda, tá? Então, vejam, pessoal, para ter um ganho de 35% em um mês, isso aqui é exatamente um mês, porque foi entre os dias 6 de fevereiro de 2006 e 6 de março de 2006, tá? A pessoa, ela tem que sair do título, ela tem que vender o título.
e está correndo o risco de recomprar o título mais caro depois. E aí essa diferença aqui se tornou irrisória. Quem comprou e ficou, além de ter o efeito do tempo, está com uma taxa que nunca mais aconteceu no Tesouro Direto. 8,8. Será que os 6% que a gente teve uns meses atrás vão voltar a acontecer tão rápido? Será que vão voltar a acontecer? Vejam, pessoal, quem realiza marcação a mercado cedo demais está, na verdade, somente acrescentando risco ao seu investimento. Porque o cara que vendeu de 6,5 para 5,5 agora, em primeiro lugar, ele não sabe se ele vai conseguir pegar o título a 6,5 de novo. Em segundo lugar, ele achou tudo mais caro. E, em terceiro lugar, ele quebrou o tempo e pagou imposto de renda antes da hora. Quebrou a cadeia do tempo. Tá? Quebrou o acúmulo do juro composto. Por um ganho que pode ter sido muito parecido com isso aqui. Eu nem calculei. Porque isso aqui é irrelevante, pessoal. Esses ganhos de curto prazo. E aí tem uma outra coisa muito interessante que eu vou comentar aqui com vocês. O ganho de marcação pode ser feito, mas o ganho de marcação a mercado com prazo longo é uma pancada sem explicação. É um nocaute de um único golpe. Um ganho de marcação a mercado de longo prazo, porque, por exemplo, de 8,8 caindo para 7 ao longo de um mês te deu 35%. O ganho de marcação a mercado de 8,8 caindo para 7, que é o que está agora, vamos revisar aqui, porque a taxa do IPCA 24 está estressada, ela está 7,10. Então, é a mesma coisa. Viram? Olha aqui, pessoal. É a mesma coisa. Você tem 8,8 caindo para 7,10, 3.883, ao longo de 17 anos. E você tem 8,8 caindo para 7 ao longo de um mês. Em um mês deu 35%. Em 17 anos, deu 1.200 e alguma coisa por cento. Tá? Então, a marcação a mercado a longo prazo é muito mais potente. Devido ao prazo, não a marcação. Devido ao prazo. Devido ao prazo, tá? Porque se esse título aqui, na tabela do Tesouro aqui, voltar para 8,8, ele vai cair para o quê? Para uns R$3.600. Talvez isso, tá? Nem vale a pena calcular isso. Porque ele já acumulou tanto juro composto, a pancada de rendimentos é tão grande nesse ativo que qualquer argumento contrário a ficar até o vencimento perde completamente o sentido de ser. Tá, pessoal? Então, agora vamos dar uma olhada no que acontece com o gráfico à direita, porque tem muito tempo ali, né? Tem muito tempo ali. Então, vamos no resgatar. A gente quer o IPCA 24 em termos de preço, certo? Porque eu estou olhando aqui o que o meu título... Eu não tenho um gráfico de rentabilidade, eu tenho de preço e de taxa. De taxa eu sei que pulou, que é uma loucura. Mas em termos de preço, eu tenho uma noção do que rendeu, certo? Porque eu posso pegar um valor de entrada e um valor de saída em qualquer ponto do gráfico. Então, minha gente, o que aconteceu foi isso, foi esse ponto aqui, ó. Foi essa quedinha aqui, tá? Foi essa quedinha aqui, lá nos idos de 2006, que eu peguei e olhei o gráfico, tá? E vi aqui o que aconteceu. Foi essa quedinha aqui, tá? Foi isso aqui. Ou seja, vira um ponto, pessoal. Conforme você deixa o tempo passar, isso aqui virou um ponto. Olha o que essa reta fez, essa curva, melhor dizendo, né? Que é quase uma reta em direção aos R$4.000, fez com os 300 e poucos reais que eram lá em 2006. E não que o rendimento fosse pouco. Não, o rendimento era grande. Era 35%, pessoal. Isso aqui era altamente tentador. Se o YouTube tivesse o volume de
de youtubers e de vídeos naquela época que tem hoje, mas ia ter vídeo chutando uma pedra, saindo dezenas, dizendo para fazer essa marcação a mercado. Assim como eles estão aí hoje. Hoje. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham percebido que a marcação a mercado é nada quando tu coloca em jogo o que realmente interessa para o teu investimento, que é o tempo e o juro composto. É o tempo, o aporte e o juro composto. É isso aí que vai te dar um resultado forte, forte e palpável. Não se iluda com ganhos rápidos de marcação a mercado. Não se iluda. O tempo deixa a situação muitíssimo melhor, certo? Então, pessoal, espero aí ter respondido as principais dúvidas aí que surgiram com aquela continha que eu fiz do IPCA 45, podendo, sim, perto do seu vencimento, ou no seu vencimento, estar 14 vezes maior do que R$ 800. Sim, isso tem muita chance de acontecer, porque já acontece no IPCA 24 que ainda não venceu. E que teve um belo ganho de marcação de mercado no passado, que vira pó, vira nada perto do longo prazo. Esse ganho de marcação de mercado vira nada, e que por coincidência é muito parecido com as taxas atuais, né? E o papel está no mesmo movimento. Se você quiser me dizer que a marcação a mercado nele é muito forte, não, é a mesma daquela época. É a mesma. É a mesma. Porque naquela época caiu de 8,8 para 7. E aqui eu quero ver preços e taxas. Ele está no resgate a 7,10, tá? Tá até com um pouquinho menos de marcação a mercado que naquela época. Mas a mesma taxa de resgate de 2006. Que coisa mais absurda, né? Mas qual é a diferença aqui? É o tempo. 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 Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.